Boa noite, pessoal. Hoje, dia 5 de 2023, vamos dar início a mais uma aula. Vamos continuar falando aqui sobre contabilidade, nossa terceira aula falando sobre contabilidade. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Boa noite, Lara, Valentina. Boa noite, Luzia. Sejam bem-vindas. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Melhorou? Parece que hoje você está mais inteiro. Essa tosse alérgica é doida. Tem hora que você tosse o dia inteiro, depois para de tossir de uma hora para outra. Mas vai dar certo. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre contabilidade, né? Como a contabilidade, nós já falamos de modo geral, né? Como iniciou a contabilidade, o que significa a contabilidade, né? Para que serve a contabilidade. Mas nós vamos continuar falando desse tema. Muito importante a gente aprender aí o máximo possível sobre contabilidade, né? Sobre o que é contabilizar os bens. Na verdade, fala de contabilizar bens e serviços, né? Ou seja, de fazer anotações de tudo que existe. As grandes empresas, eles têm o costume até de criar, né? Para cada item, eles criam um código. E esse código é lançado em um sistema. Então, para cada mesa, cadeira, computador, tudo tem um código. E esse código é lançado, né, é lançado no sistema e consta no patrimônio da empresa. Então, tudo faz parte do patrimônio da empresa. Mas uma cadeira, sim, uma cadeira ela é muito importante para a empresa. Então, ela tem que ter ali um número, né, de identificação. Então, essa cadeira ela é identificada. Aí chega o tempo, né, de depreciação. O que a gente fala que a gente fala que é depreciação? Alguém arriscaria? Já ouviram falar sobre esse nome, né, esse tema, depreciação? Depreciação é o tempo de vida útil, né, dos itens, dos materiais que fazem parte de uma empresa como um todo. Por exemplo, a empresa ela compra uma máquina e essa máquina tem um tempo de depreciação. Boa noite, Silvestre, seja bem-vindo. Boa noite. Estávamos falando, Silvestre, sobre depreciação. Dentro da contabilidade, nós falamos, né, que todos os itens ou todos os materiais pertencentes a uma empresa têm o número de identificação, as mesas, cadeiras, computadores. Boa noite, Natanael. Boa noite, Liana. Boa Boa noite, noite. Boa noite. Débora. Sejam bem-vindas. Boa noite. Então, todo item que pertence, né, a uma determinada empresa, ele tem um tempo de depreciação. Então, por exemplo, você compra uma máquina. Essa máquina tem o tempo de vida útil. Qual é o tempo de vida útil? É 20 anos, 30 anos. Então, tem o código dessa máquina e o tempo de vida útil. Se é 30 anos, então é 30 anos. Então, depois dos 30 anos, a gente faz uma verificação para ver se essa máquina, ou essa cadeira, ou essa mesa, ou esse computador ainda tem boas condições de uso. Se não tem, esse item vai ser substituído. Então, tudo tem um tempo de vida útil. Isso pode ser substituído antes desse tempo de vida útil. Aí vai depender muito do que foi que aconteceu. Né? O que aconteceu com esse item? Né? O que aconteceu com essa máquina, com esse computador que nós temos que substituí-lo?
alguma coisa grave deve ter acontecido, então alguém será responsabilizado, ou né, queda de energia, o que foi? Dá para fazer manutenção? Está dentro do tempo de vida útil? Então, tudo isso é analisado, mas todos os itens, né, que pertencem a uma empresa, todos eles têm um número de identificação e também tem um tempo de depreciação, certo? Porque isso é calculado dentro do balanço patrimonial de uma empresa. Quando a gente vai fazer, né, o balanço patrimonial de uma empresa, a gente já joga isso dentro do balanço patrimonial. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Então lá dentro já tem o tempo de vida útil de cada produto, até porque quando você vai fazer a parte orçamentária de uma empresa ou de um negócio, seja ele qual for, você vai identificar tudo que tem dentro dessa empresa, né? Isso vai ter que ser lançado, né, nesse balanço patrimonial ou nesse orçamento que será feito para os próximos anos. Então, dentro do orçamento, nós temos o que nós devemos comprar, o que nós devemos gastar, o que nós vamos investir, qual máquina deve ser substituída, né? Por qual necessidade essa máquina está sendo substituída. Então, tudo isso entra nessa parte de depreciação. Então, tem isso, se a máquina custa lá 1 milhão, né? Só que ela vai entra na fase de depreciação ao longo dos anos. Então, se eu paguei 1 milhão nessa máquina, quando chega lá no final de vida útil, ela vai estar valendo o quê? Sucata. Né? 10 mil, 5 mil, só mesmo sucata, não vale mais nada. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Boa noite. Então, toda empresa ela precisa fazer esses lançamentos. Imagina você compra uma máquina e aí você lança 1 milhão. Então, esse bem vale 1 milhão. E aí ela entra na fase de depreciação, que é o quê? Vida útil. Você vai usando, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, você vai usando, a ferrugem vai comendo. Então ela vai acabando. Imagina você compra um carro 0 km, um carro 0 km. Aí você paga lá 100 mil reais nesse carro. Aí você começa a usar esse carro, né? Todos os dias, vai para o trabalho, volta, vai, volta, bate esse carro no carro da frente, faz um arranhão, o outro bate atrás, faz outro risco, vem uma criança, passa uma bicicleta, faz outro risco, e por aí vai. Imagine esse carro daqui 20 anos, quanto que esse carro vai estar valendo? Então, aí o que acontece? Quando você comprou ele, valia 100 mil, então no balanço patrimonial, onde nós falamos de bens, nós temos um bem, né, que é um veículo que vale 100 mil, mas todos os anos a gente tem que fazer a atualização desses valores, porque aí ele começa a valer tipo 90 mil, 80 mil, 70 mil, 50 mil, e só vai caindo, ano após ano, isso vai caindo, caindo, até chegar ao tempo de depreciação total. Ou seja, esse automóvel já não vai ter mais um valor, né, satisfatório, então esse vai ser substituído, certo? Entenderam aí o que é depreciação, então? Ficou claro? Aqui é assim, pessoal, nós vamos falando de história da contabilidade e ao mesmo tempo nós vamos falando de alguns temas muito importantes dentro da contabilidade, certo? E um deles é depreciação. Aí a gente vai falando assim, né, de forma que vocês vão entendendo, de forma que fica claro. Então, quando fala de depreciação, aí você já lembra daquele automóvel que você comprou, que você pagou 100 mil e que 5 anos depois você vendeu ele por 50 ou por 60. Isso é depreciação. Então, houve uma depreciação ao longo dos 5 anos. Ele perdeu o valor ao longo dos 5 anos, até porque houve um desgaste desse automóvel. Então, você lembra logo o que é, né, esse item, que é depreciação, certo? Desenvolvimento da contabilidade no Brasil. Bom, nós falamos do desenvolvimento aí desde os primórdios, né? Como que iniciou a contabilidade. Boa noite, Fabiola, seja bem-vinda. Como que iniciou, né? Como que veio acontecendo, como que foi fazendo ali os ajustes. E agora nós vamos falar um pouco sobre isso, como isso aconteceu no Brasil. E aí depois a gente vai, cada dia a gente vai falando um pouco desses tópicos importantes, né, para vocês, que igual depreciação é um que eu trouxe hoje, é um bônus de hoje, né, depreciação.
Vamos lá. Desenvolvimento da contabilidade no Brasil. No Brasil, a contabilidade também surgiu da necessidade de controle de bens, entretanto, os registros eram feitos de forma simples, visto que a atividade agrária e as suas sociedades familiares não exigiam controle detalhados. Ou seja, era aquele negócio grosseiro, né? Eu tenho 30 vacas, 2 bezerros, beleza, parou por aí. Né? Hoje não, hoje nós somos exigentes, então nós temos, o cara vai anotar lá, ele tem 30 vacas, 30 bezerros, essas vacas foram adquiridas por tal valor, tem um número de identificação de cada vaca que é presa no brinco, na orelha, o número de identificação de cada animal, quando é que esse animal nasceu, quando é que esse animal pariu pela primeira vez, quando é que esse animal desmamou o seu primeiro bezerro, quando é que ela ficou prenha novamente. Então existe hoje algumas planilhas que esmiuçam a vida desses animais. Ou, quando a gente vai para o mundo empresarial, nós temos planilha que vai mostrar ali, na planilha não, hoje poucos empresários utilizam planilha, geralmente são softwares. Então, nós temos softwares e dentro dos softwares nós temos as planilhas. Então, são alimentadas diariamente, tem tudo, né? Quanto o cara comprou, quanto ele pagou naquela mercadoria, quanto ele pagou de imposto, quanto ele deve vender. Então, assim, é de uma forma bem esmiuçada. Mas naquela época, não. Era só uma anotação grosseira e pronto, já estava beleza. Para eles, vivendo naquela época, já era um grande sucesso, um grande avanço, né, para eles conseguirem fazer essas anotações de forma organizada. Então, para eles era um avanço. Para nós não, né? Porque nós já pegamos o negócio mastigado, nós já pegamos o negócio ali bem encaminhado. Então nós temos que fazer melhor. Eu costumo dizer que as gerações futuras precisam fazer melhor do que as gerações passadas, né? E a gente precisa fazer melhor. Eu sempre falo para meus filhos, vocês têm que ser melhor do que eu. Vocês têm que ir mais longe do que eu fui. Porque vocês têm o meu apoio, vocês têm a minha ajuda. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, para que vocês sejam melhores do que eu. E eu coloco isso na cabeça todo dia, na cabecinha deles. Eles precisam ser melhor do que eu. Eles precisam estudar mais do que eu estudei, porque eles têm mais oportunidades do que eu tive lá no passado. Então, eu sempre falo isso para eles, porque os nossos filhos serão as gerações do futuro. Então, como que nós estamos instruindo a geração do futuro? Como que você está instruindo a geração do futuro? Já parou para pensar nisso? Os seus filhos é a geração do futuro. Então você precisa instruí-los para que eles sejam melhores do que você foi. E isso é uma regra de lei, né? Nós temos que lutar por isso. Nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Bom, então nós temos que lutar para ser melhor. Digamos assim, que eu consegui ir muito mais longe do que meu pai e minha mãe. Lógico que eu tive mais oportunidade do que eles tiveram, então eu cumpri com o meu papel aqui na história e agora eu vou incentivar para que os meus também vão mais longe do que eu fui. E assim nós vamos construindo uma geração futura melhor. Depende de cada um de nós. Já parou para pensar isso? Tem muita gente que culpa, né, o governo, culpa isso, culpa aquilo, culpa a escola, culpa os professores, porque as gerações estão aí se perdendo, não estão conseguindo, mas vocês já pararam para pensar que a responsabilidade da geração futura é nossa? É sua? É minha? É os nossos filhos que serão a geração do futuro. Então nós temos que investir nessas crianças para que no futuro eles sejam uma geração boa. Tudo depende do papai e da mamãe. E às vezes o papai e a mamãe estão meio dispersos. Né? Às vezes não está prestando muita atenção nos acontecimentos e aí acaba culpando a escola, culpando o governo, o prefeito, acaba jogando a responsabilidade nas costas de todo mundo, sendo que essa responsabilidade é nossa, papai e mamãe. Bom, aqui nós temos, vamos dar continuidade aqui no conteúdo, a vinda da família real para o Brasil em 1808 modificou o estilo de vida de seus habitantes, em especial daqueles que viviam no Rio de Janeiro,
houve transformações socioeconômicas e culturais, assim como aumento dos gastos públicos e da renda dos capitais. Bom, então quando a família real vem para o Brasil ali nos meados de 1808, junto com eles vieram muita tecnologia, né, daquela época, vieram muitos conhecimentos, né, vieram algo muito novo, muitas coisas novas que não era conhecido, né, pelas pessoas da nossa região. Então, houve também um aumento ali da renda, houve também um aumento de gastos, mas foi uma época em que se inicia nesse processo de contabilidade no Brasil. E aqui nós temos uma imagem, né, embarque da família real portuguesa no século XIX, e está aí no Museu Histórico e Diplomático, Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Então essa imagem é uma imagem histórica, está disponível lá no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Mas olha que interessante, né, para aquela época, a gente vê as pessoas assim, as vestimentas, né, a organização que eles tinham era incrível, né? Para aquela época era muito bom. Então, para o Brasil, quando esse pessoal chega aqui, foi um avanço muito grande. É lógico que o interesse deles pelo Brasil era peso de ouro, né? Custou um preço muito alto aí para o Brasil, porque eles vieram com uma intenção, né? Qual que era a intenção? Desfrutar das riquezas do Brasil. E nessa época eles fizeram muito isso, né? Levaram muito ouro do Brasil. E até hoje, né, a gente vê muitos países por aí, eu já vi muitos países por aí dizer que a Amazonas é o coração do mundo, né? Eu já vi muitos países aí por aí querendo apropriar-se do Brasil com interesse, né, nas riquezas naturais brasileiras, até porque o Brasil é um país, eu creio que um dos mais ricos do mundo em questão de natureza, em questão de diversidade, de bioma e natureza. Mas aí o que acontece? Muitos países, né, se acham os donos do Brasil, se acham os donos do Amazonas. Então, complicado, mas naquele tempo não foi diferente. Eles vieram com a mesma intenção, né? Desfrutar das riquezas do Brasil. E teve um custo muito alto para o Brasil daquela época, né? Vocês que conhecem a história talvez mais do que eu, sabem que esses portugueses levaram muito ouro do Brasil a troco de pimenta do reino, carne seca, temperos, né? Vários tipos de temperos que não era conhecido aqui no Brasil. Então eles trocavam ouro por tempero. Não é fácil não. Então esse interesse mundial pelo Brasil ele já não é de hoje, né? Isso vem desde os primórdios. Bom, vamos dar continuidade aqui, se bem que hoje nós somos uma família mista, né? O povo brasileiro é um povo misto. É um povo, uma mistura de portugueses com alemães e muitas outras aí com africanos. Então nós somos uma mistura, né? Nós não temos uma, digamos assim, não tem como a gente falar assim, não, eu vim da cultura africana, não, eu vim dos alemães, não, eu vim dos portugueses, não. Infelizmente, né, a gente não consegue mensurar ou saber de onde realmente vem a nossa genealogia, né, as ramificações da nossa genealogia. Talvez eu faça parte aí dos portugueses, né? Talvez você faz parte dos portugueses, outros faz parte dos alemães. Então a gente nem sabe de onde vem essa genealogia. Talvez dos índios, não sei, né? Não tem como a gente fiscalizar para trás aí para saber. Mas é uma mistura, né? Bom é que houve essa diversificação. Hoje nós temos um Brasil aí lindo, diversificado e muito bom de se viver. Algumas medidas tomadas por Dom João, como a abertura dos portos e a criação do Banco do Brasil, do Museu Nacional, da Biblioteca Real, do Observatório Astrônomico, da Junta Comercial, da Imprensa Régia e etc., proporcionaram ampliação do comércio e da indústria,
Houve também um incentivo ao estudo com a criação de vários cursos, como os de agricultura, cirurgia e desenhos técnicos, além de fundação da Escola Real e de Artes, em 1809. Foi instituída a Aula de Comércio da Corte, que ficou sob a inspiração de Real Junta e Comércio, e teve como pioneiro o regente José da Silva Lisboa, 1756-1835. O Visconde de Cairu, que tinha formação em matemática e filosofia. Bom, aqui nós temos também uma outra imagem histórica. O Largo do Paço, atualmente conhecida como Praça 15 de Novembro, foi o local de grandes transações comerciais no Rio de Janeiro. A imagem apresentada é uma reprodução da gravura vista do Largo do Poço em 1818, de Jean Baptiste. Vixe, esse nome aqui é complicado, hein? Pintor e desenhista francês. Então era muito bonito, né? Essa imagem parece até uma imagem de um palácio, né? Coisas extraordinárias. Nessa época aqui a tecnologia já tinha assim, bastante tecnologia, porque olha só, 3 andares, né? As casas aqui de 3 andares. Então isso aqui era muito bem feito. E bonito, por sinal, né? Para aquela época. Bom, o objetivo da aula de comércio e da corte era formar negociantes e empregados públicos. Para tanto, o curso era dividido em 3 anos, abordando os seguintes temas: aritmética, álgebra e regra conjunta. No primeiro ano, geometria, geografia e comércio. No segundo ano, escrituração, economia pública, e no terceiro ano, até 1926, o ensino técnico das escriturações contábeis no Brasil. Era feito em escola prática de contabilidade, sendo a primeira escola do comércio, e tinha como objetivo ensinar contabilidade e formar guardas-livros e perito-contadoras. Ela foi criada em 28 de maio desse ano pelo Decreto Federal 17.329/1926. Somente em 22 de setembro de 1945 foi estabelecido o primeiro curso universitário de ciências contábeis, que passou a formar contadores. Atualmente, a atividade contábil no Brasil é considerada uma profissão liberal, tendo sido regulamentada pelo Decreto Federal de Lei Federal número 9.295, de 27 de maio de 1946, e por resoluções complementares. O decreto, além de definir o perfil dos contadores, criou o Conselho Federal Regionais de Contabilidade para fiscalizar e reger a profissão. E aí nós temos aqui, né, alguns símbolos da contabilidade. Da mesma forma que existem símbolos para representar um país, bandeira, brasão, hino, ou marcar certos rituais como anel de formatura ou aliança de casamento, a contabilidade possui também alguns símbolos que refletem significativamente a história culturais. Esses símbolos apresentam significados diversos, mas todos se remetem à importância tanto para o indivíduo como para a sociedade das pessoas que desempenham atividades contábeis. Aí nós temos o canduceu. O canduceu é considerado um atributo do deus Mercúrio, protetor do comércio, e é representado por um bastão com 2 asas, rodeado por 2 serpentes entrelaçadas. Então, dentro da história, né, toda profissão tem uma história, e dentro de cada profissão, né, vem aí as suas culturas
Então, digamos que cada profissão tem uma cultura e isso às vezes acaba sendo predominante na vida de muitas pessoas. Alguns, né, não valoriza tanto, mas tenho certeza que muitos valorizam demais, né, essas imagens ou esse bastão, né, no caso aqui o bastão com duas asas, é um bastão bem feito aqui, é tipo um bastão com uma ponta bem pontiaguda, semelhante a uma espada, né, com duas asas aqui nas laterais, rodeado por duas serpentes entrelaçadas aqui. Bem, aí nós temos também, né, outros que são bem conhecidos, é o da justiça, né? Tem o símbolo da justiça, que é uma balança assim, equilibrando, né? Nem sempre a justiça equilibra, mas a balança tá lá, dizendo que tem que ter, a justiça tem que ser equilibrada, né? É considerado o emblema da paz, da prosperidade. Cada um de suas partes tem um significado. O bastão representa o poder do conhecimento da ciência contábil. As serpentes simboliza a sabedoria, ou seja, o conhecimento necessário para escolher o melhor caminho a seguir. E esse aqui é muito importante, porque quando a gente fala do contador, né, como eu disse a vocês, hoje a maioria dos contadores eles estão trabalhando com consultoria. Quando um contador trabalha com consultoria, ele faz a consultoria para uma determinada empresa, às vezes ele vai ter que dar algum direcionamento para essa empresa. Ele vai ter que orientar essa empresa a tomar algumas decisões. Ou ele vai orientar essa empresa a entrar por alguns caminhos que vai restabelecer, né, talvez ali a empresa está tendo prejuízo, né, e ele precisa criar algumas medidas para que essa empresa volte a ter lucro. Então ele vai ter que tomar algumas decisões com muita sabedoria para orientar o empresário, para que o empresário possa implantar essas ações no negócio, na empresa, para que possa gerar um resultado satisfatório. Ou seja, a responsabilidade que está sobre as costas dele é muito grande. Pensem só, é semelhante a de um administrador de empresas. Né? O administrador de empresas ele tem que tomar muitas decisões. Né? Ele precisa tomar decisões. E essas decisões podem lhe custar um preço muito alto. Né? Tanto elas podem ser benéficas, como elas podem ser maléficas. Quando são benéficas, a empresa fica feliz da vida, o empresário bate palma, né, dá os parabéns, talvez dá um aumento salarial ou um prêmio ali no final do ano. Mas quando o negócio dá errado, né, o cara não quer nem saber, ele manda o funcionário embora e pronto, contrata outro e coloca no lugar. Então é bem complicado. Decisões são difíceis de ser tomadas quando a gente fala do meio empresarial. Como eu disse a vocês, né, hoje a maioria dos contadores eles têm que se virar nos 30. Né, e um dos pontos importantes hoje que o contador tem feito, né, é realmente fazer essa assessoria para as empresas. Mas isso pode custar muito alto. E aí quando a gente fala, né, simboliza sabedoria, ou seja, o conhecimento necessário para escolher o melhor caminho a seguir. Ou seja, ele vai direcionar o empresário para que o empresário possa ali, né, tomar algumas decisões sábias para poder restabelecer o seu negócio, né, a sua empresa. E aí, né, o cara pode até usar aqui, né, o símbolo, né, fala que, cara, nós somos contadores, nós somos os caras. Já viram lá o símbolo da serpente, que simboliza sabedoria? Legal, né, gente? Bom, vamos lá. As asas representam a diligência, que é o cuidado e a decisão do profissional. Então, diligência, cuidado, sabedoria, tomar a decisão certa, não agir errado, fazer o que é certo. Caminhar fazendo certo pela razão, tá? Quando a gente fala de contabilidade, a gente não pode usar emoção. Contabilidade é razão, 100% razão, tá bom? Então, se vocês têm interesse algum dia em se especializar nessa área de contabilidade, coloque isso na cabeça, contabilidade é razão, tá? Não é emoção, não pode ter emoção no meio de contabilidade, esse negócio não dá certo. Por que, professor, não pode usar emoção no meio da contabilidade?
porque senão o balanço patrimonial não vai fechar no final. Então o balanço precisa fechar, e para ele fechar você tem que usar a razão. Se for preciso mandar uma pessoa embora, tem que mandar. Se for preciso investir 100 mil para poder a empresa voltar a gerar lucros, você tem que investir. Então é razão. Você não pode... Ah, mas o cara é tão gente boa. Ah, mas a menina é uma menina tão gente boa, tão educadinha. E vamos tentar mais um pouco. E às vezes já está tentando, tem 6 meses e não está dando certo. Infelizmente não dá para continuar, porque contabilidade é razão. Tem que dar certo. Não pode dar errado. E aí é onde a gente fala, né? Cuidado e dedicação do profissional. A diligência, por onde ele vai dirigir a empresa por qual caminho. E aí a gente volta naquela questão novamente, que eu estou sempre batendo na mesma tecla. Consultoria, tá? E aí nós temos também, né, o anel do contador. Na administração também tem, né? Mas eu nunca... Para ver, né? Cada pessoa tem um sentimento, né? Para mim isso nunca fez muita diferença. Nem o anel, nem o símbolo. Eu nunca, né, fui apaixonado nesse negócio. Eu posso dizer que eu tenho 2 formaturas, mas nenhuma eu comprei anel, nenhuma eu me envolvi assim. Não, eu queria o conhecimento. Então eu sempre busquei conhecimento. Então sempre trouxe o conhecimento, porque para mim, no meu ponto de vista, o importante para a minha vida é o conhecimento. O anel ele vai acabar, talvez o ladrão venha e me rouba, mas o conhecimento esse é seu para sempre. Também não tem nada contra quem gosta não, tá, gente? Tem gente que gosta de usar 2, 3, né, 4 anel assim na mão para mostrar que ele fez administração, ele fez teologia, ele fez contabilidade, ele fez direito, e aí vai colocando anel, né? Tem hora que o dedo nem não para mais em pé, o dedo cai assim. Conheço um que é desse jeito. Mas assim, tem nada contra, tá? Eu acho que isso aí é opinião muito pessoal de cada pessoa. Então o contador ele tem também, né, o seu anel, tá aqui a imagem do anel do contador. O anel do contador simboliza a união e o compromisso do profissional com a ética, a moral e o conhecimento científico contábil. Apesar de algumas variações, ele se caracteriza por ter uma pedra de cor rosada ao centro, com um brilho de cada lado. Em uma das laterais, em platina ou ouro branco, aparece uma tábua da lei, com uma inscrição lex, lei em latim. E na outra lateral, também em platina ou ouro branco, um caduceu. Bom, interessante, né? Interessante. Quando a gente fala assim, não, tem um símbolo da justiça no anel do cara. Ou seja, significa que ele vai honrar a profissão, ele vai ser honesto, né? Ele vai ser o cara que vai ajudar o empresário. Mas vocês conhecem assim, histórias de contadores que ficaram muito ricos e que a empresa quebrou? Contadores que ficaram muito ricos, mas o cara perdeu a fazenda, o gado e acabou tudo? Vocês já ouviram contar esse tipo de história? Frigorífico, o contador ficou muito rico, mas o frigorífico quebrou. Né? Então, assim, o anel, o símbolo da justiça, isso é muito importante, mas o que está no coração do homem é que vai fazer toda a diferença. O que está no seu coração é que vai fazer toda a diferença. Eu posso ser o melhor advogado, mas se no meu coração tem um interesse escuso, eu vou fazer o que não é certo. Às vezes eu sou o melhor advogado, mas estou roubando do meu cliente. Estou fazendo errado. Eu até costumo dizer que tem algumas profissões que é difícil o camarada entrar no céu. Uma delas é contador, advogado e mecânico. Tem algum mecânico aqui, gente? Tem não, né? Tem não, tem mecânico aqui não, pelo amor de Deus. Tá? Mas assim, é muito difícil, porque eu não estou dizendo que são todas as pessoas, tá? Não
me entendam mal, e eu também não estou falando que todo mundo não vai não estou dizendo isso não, mas assim, a gente vê muitas pessoas dentro dessa profissão que acabaram aprendendo a ganhar dinheiro muito fácil, né, e acaba arrumando ali muita maracutaia. Então eu acredito assim que não seja todos, mas eu conheço bastante, que são assim bem espertos, tá? Então tem uma oficina na minha região aqui, quando a gente encosta o carro lá, eu falo assim, não, eu quero fazer alinhamento e balanceamento. O cara sobe o carro da gente lá numa rampa e começa com a alavanca, fazer teste em tudo quanto é borracha, calço, e aí ele fala assim, não, eu tenho que fazer um teste aqui para garantir a sua segurança. Mas aí, cara, começa, não, vamos trocar isso, Não, cara, calma, não vamos trocar nada, nós vamos fazer alinhamento e balanceamento. No meu ponto de vista, isso aí ainda está muito bom, então não vou trocar agora. Mas aí o cara ainda começa, né, com argumento furado. Então, assim, eu costumo evitar esse tipo de oficina, né, porque acontece muito de você ser passado para trás. Então, o que está no coração do homem faz toda a diferença. Ele é um bom profissional, mas a índole dele acaba prejudicando ele, porque ele pensa que está ganhando muito dinheiro, mas no final ele está perdendo um cliente após o outro, né? E ao longo dos anos isso vai fazer muita falta para ele. E ele não percebe, né? Só que os clientes vão afastando um após o outro. Então a gente tem que ser fiel, né, no que nós fazemos. Seja honesto e vai dar tudo certo. Bom, nós temos aqui a estátua do deus Mercúrio. O deus Mercúrio, divindade grega, era filho de Zeus e Maria, irmão de Apolo. Era filho de Zeus e Maria, irmão de Apolo. É considerado um deus que propicia fortunas, representando assim a garantia da gestão eficiente dos negócios exercidos pelos contadores nas empresas. É interessante, né? Eles fazem uma comparação, uma alusão a isso. Então, tipo assim, lá no passado, esse carinha representava, né, a riqueza. E aí a gente vem aqui e fala que se o contador fizer uma boa gestão com a empresa também vai produzir muitas riquezas, né? Isso é um fato. Se o contador é bom, a empresa vai prosperar, né? Por isso que hoje a gente vê assim, às vezes a empresa não tem condição de ter um contador e ela contrata o contador para fazer a parte de consultoria. Por que a parte de consultoria? Porque a parte fiscal praticamente já é toda feita pelo governo. Então ele precisa de quê? Consultoria. Então ele vai usar os contadores, né, o empresário vai usar aí os contadores para consultoria. Então vai pedir conselhos, vai pedir consultoria, vai pedir direção. Olha, meus negócios estão assim, o que você acha? O que eu posso fazer para melhorar? Então, hoje os escritórios de contabilidade estão sobrevivendo mais de consultoria, né, que os empresários ali fazem com os contadores. Isso é bem importante. E os contadores que estão entrando aí por esse lado aí estão se destacando bastante. Então essa é uma estátua do deus Mercúrio, né? Segundo eles aqui, segundo a história. Aí nós temos aqui o pai da contabilidade, Luca Pacioli. Foi um frei italiano que viveu no século XV e é considerado o pai da contabilidade, pois sua obra, Suma de Aritmética Geométrica, e proporcionalidade, proporcionalita, foi considerada a primeira obra impressa e a tratar, né, do método das partidas dobradas, um critério de registro utilizado em contabilidade até hoje. E nós vamos conhecê-lo, né, um pouco mais à frente. Aqui tem uma imagem, né, de Barbari. É um retrato do frei Luca Pacioli com seu discípulo.
Então aqui o Luca Pacioli estava ali, né, ensinando ali o seu discípulo como deveria promover, né, o conhecimento. Interessante. Vamos aqui mais à frente. O patrono da classe contábil, João Lira, 1871-1930, é considerado como patrono da classe contábil no Brasil, pois sempre considerou e defendeu a classe de contadores. Foi guarda-livros, chefe de escritório e comerciante, além de professor e relator jornalístico. Em sua vida política, chegou a ser senador no Rio Grande do Norte e nessa época instituiu o Dia do Contabilista, comemorado em 25 de abril. Padroeiro da contabilidade. São Mateus é considerado o santo padroeiro da contabilidade por iniciativa do Colégio de Contabilidade Italianos. Em sua juventude exerceu o cargo de publicano, que quer dizer cobrador de impostos, na cidade de Cafarnaum, território do atual Estado de Israel, onde elaborava escrituração e formulava os principais documentos da Receita. E aqui nós temos uma imagem, né, do São Mateus. Então tem tudo, tem anel, tem o santo, tem um padroeiro e por aí vai. Tem o hino, né? Tá o hino aqui da contabilidade também, escrito por Isis Martins, Raposo Castelo Branco. E aí tem o hino aqui: salve nossos contadores que trabalham com valor e são grandes lutadores, com esmero e com ardor, ajudando o nosso Brasil a crescer e se elevar, com afeto varonil para a pátria exaltar. Procuremos todos unidos, nosso dever bem cumprir, elevando nossas finanças à grandeza do porvir. Seguindo as leis trabalhamos com inteligência e prazer, a vitória conquistaremos para o progresso acontecer. E teremos representados o esforço da união e teremos conquistado o respeito da nação. Eita, que bonito, né? E nós temos aqui também o estado de unidade, em que você conheceu um pouco da história da contabilidade, desde os primórdios da atualidade, o aprofundamento de vários assuntos elaborados dará ao longo desse curso. Vamos para frente então. Aqui nós temos uma imagem de Gregor Riches, a Madame em 1508. Vamos falar um pouco mais aqui na frente. A unidade 2, o mercado de trabalho. Para compreender o que faz o profissional na área de contabilidade, é fundamental conhecer o cenário em que ele apareceu e se desenvolveu. Esta unidade vai ajudar você a recuperar informações sobre como a organização do trabalho se alterou e foi gradativamente necessitando de novas funções que representem as demandas de produção. A vida do trabalhador antes do aparecimento das máquinas era muito difícil, né, gente? Antes das invenções das máquinas, o trabalho e a vida das pessoas eram muito diferentes. Observe as pinturas feitas pelos artistas franceses Jean-François Millet, 1814 a 1875. Aqui nós temos os trabalhadores, né, com um feno aqui, juntando um feno, fazendo alguma coisa aqui, tudo manual. Nós temos aqui outro trabalhador, né, fazendo uma coleta aqui de ouro, como eles faziam para separar esse ouro. 1847. Como era a vida nas sociedades antes do aparecimento das máquinas? Você acha que sempre existiu o salário e o lucro? Revolução Industrial e sociedade. Imagina uma época em que as máquinas ainda não tinham sido inventadas.
como a população trabalhava e se sustentava. Bom, nós falamos um pouco sobre isso, né? As famílias trabalhavam de forma braçal, eles derrubavam matos no machado, foice, fazia a desbrota e plantava. Então, assim, era tudo manual, era tudo muito difícil. Depois eles colhiam ali o arroz, socava ele no pilão até tirar a casca e depois cozinhava. Então era um processo árduo, né? Muito difícil. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. As famílias cultivavam a terra e criavam animais para sobreviverem com o que produziam. O excedente, o que sobrava dos alimentos para o consumo próprio, era trocado com outros camponeses por produtos que não dispunham. Dessa forma, um dava o leite em troca do trigo, o outro trocava a carne por frutas e legumes, e assim por diante. Acontecia o escambo, ou seja, uma permuta entre as famílias, cada uma preocupada com sua sobrevivência. Então eles trocavam os alimentos, né? Então eu até falei isso para vocês na primeira aula. Por exemplo, eu colhia 100 sacas de arroz. Só que eu e minha família íamos consumir só 30 sacas de arroz, estava sobrando 70. Então essas 70 sacas de arroz, aí eu trocava por carne, por trigo, por milho, por frutas e verduras. Então fazia a tal da barganha. E assim era os produtores, né? Um produzia muito milho, aí ele vinha e trocava por arroz. E assim eles sobreviviam, né? Dessa forma, fazendo ali então as trocas. A vida no campo era orientada pelos tempos da natureza. As estações do ano indicavam a melhor hora para plantar e colher. As marés, o momento para pescar e etc. Então, o homem ele era conduzido pelo tempo. Então, as pessoas mais antigas, né, os mais velhos, eu até me coloco no meio dessa classe, né, porque eu vivi isso. Eu lembro do meu pai falar assim, olha, esse tempo assim vai chover. Aí ele olhava assim para o céu e falava, vai chover hoje. Quando era de tarde, caía a chuva. Eu falava, mas por que, pai, o senhor falou que ia chover? Ele falou, não, porque amanheceu muito quente e começou a subir nuvem daquele lado. Então ele falava assim, daquele lado começou a subir nuvem. Então eu tinha um lado certo. Ele falava, toda vez que subir nuvem daquele lado vai chover. Então era sempre rio acima. Então você olha rio acima, começou a subir uma nuvem, vai chover. Aí eu falava, sempre me explicava. Aí ele falava assim, tá vendo? Aquele avermelhado, quando o sol está se pondo, fica assim um tempo avermelhado. Aí eu falava assim, olha, aquilo ali indica que vai fazer muito frio. Quando era à noite, a gente estava com 3 cobertas, ainda estava tremendo de frio. Então o homem, ele era regido pelo tempo, né? E pela própria natureza. Então ele conhecia, ele sabia o tempo de plantar e de colher só pelas estações do ano. Então é muito interessante, isso aqui é lindo de se ver, né? A lua, né? A lua predominava e muitas pessoas ainda usam a lua para plantar, para fazer a castração de animais. Aí eles falam, não, para plantar a mandioca tem que ser na minguante. Ah, para plantar o feijão tem que ser na minguante. Para poder castrar o animal tem que ser na crescente. E assim sucessivamente. Eu conheço pessoas ainda que vai pela lua. Não, a lua vai determinar aqui se vai ter uma boa produção ou não. Vocês conhecem gente que ainda faz isso? Eu conheço, professor. E é interessante que as pessoas tenham uma firmeza. Tipo assim, ele fala com propriedade. Ele fala, não, eu faço isso há 40 anos. Eu faço isso há 80 anos. Eu conheço um senhor, ele tem 93 anos. E às vezes eu sento para conversar com ele. Eu gosto muito de ouvir as suas histórias. Aí ele fala dos carros de boi, ele fala de quando ele plantava, quando ele destocava. Então ele conta as suas histórias, e isso para mim é fantástico. Então eu paro para ouvir. E assim, ele fala com muita propriedade dos tempos, né? Como que eles faziam.
E é incrível a gente ouvir essas pessoas, a gente aprende muito com eles. Né? Se uma hora vocês tiverem a oportunidade de parar para ouvir alguém falar, né, sobre essas histórias, sobre o passado, como que funcionava, parem e tirem um tempo, né, no seu tempo para poder ouvir essas pessoas. Vocês não vão se arrepender. Até porque isso já está ficando bem escasso. Né? São poucas as pessoas hoje que já têm essas histórias para contar. Então é muito bom. A gente vai ganhando alguns aprendizados, né, do passado. Vai que a gente precisa disso no futuro, né? A vida no campo era orientada pelos tempos, natureza, estações do ano indicavam a melhor hora para plantar, colher, as marés, o momento para pescar e etc. O tempo era usado para cuidar das necessidades da sobrevivência, mas controlado pelos próprios camponeses. Nesse período predominava, portanto, o conceito de trabalho, que é diferente de emprego. Então, quando a gente fala, né, que predominava então o conceito de trabalho ainda é muito predominante em uma área do Brasil. Alguém sabe dizer onde? Arrisca aí, gente. Esse conceito ainda é muito usado numa parte do Brasil, não é em todas, tá? Mas tem uma parte do Brasil que eles ainda usam muito esse conceito. Alguém sabe dizer onde? Não? Ninguém arrisca, gente? Sul do Brasil. Alguém conhece pessoas que vieram do Rio Grande do Sul? O pessoal do Sul, eles ainda têm muito esse conceito de trabalho. Eles falam que o dia inicia quando o sol nasce e termina quando o sol se põe. E todo o pessoal aí que vem do Sul são pessoas muito trabalhadeiras. É difícil a gente conseguir trabalhar com eles, porque eles trabalham demais. Né? Se vocês conhecem alguém aí do Sul, eu tenho certeza que vocês vão confirmar o que eu estou dizendo aqui. Vocês conhecem alguém aí do Rio Grande do Sul? Lá do Sul ali? Assim, Santa Catarina, Paraná? pessoalmente, eu não conheço, mas eu sigo uma menina no Instagram e, tipo, ela não para quieta, moço. Ela é, tipo, como é que é o nome? Autônoma. E, moço, tipo, a menina é ligada no 12. Eles têm muita energia. Davi, Oi? eu conheço, eu morei no sul, Santa Catarina. E é umas pessoas muito ligadas ao trabalho, muito honesta. Seu é seu, meu é meu. Então, é para rodar até a noite, vamos até a noite. Eles lutam porque eles querem mesmo, assim, é bem focado mesmo. Exatamente. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, eu tiro o chapéu para eles. Conheço vários. Eu conheci alguns ali na Perdigão. O cara trabalhava das 7 às 5, mas ele chegava lá, era 4h30, 5 horas da manhã. Saía de lá às 7 horas da noite. Ele batia o cartão dele e ficava lá, rodando lá na empresa. Ele falava, não, cara, esse povo daqui não trabalha. E fora, assim, que são muito honestos, né? Assim, quando eu morava lá mesmo, todo mundo tem 2 empregos. É pouco que não tem 2 empregos. Todo mundo tem Exatamente. um bico por fora. Eles são loucos para o trabalho. É admirável. Eu gosto muito de trabalhar, mas eu admiro o pessoal do Sul. Eles trabalham demais. Eles ainda têm muito esse negócio aqui impregnado nele. Né? Predomina ainda muito esse conceito de trabalho. Não de emprego, mas de trabalho mesmo. Porque quando a gente fala de trabalho, é aquele trabalho que você é regido pelo sol. Então o sol nasceu, é hora de levantar. Vamos trabalhar. O sol se pôs, é hora de voltar para casa, porque agora já não dá para trabalhar mais. Então é regido pelo tempo. Então esse pessoal do sul aí é mais ou menos por aí ainda até hoje. Então vamos aqui Desse jeito. vamos dando continuidade. E na noção de mercado e de comércio, contudo, pouco a pouco
invadiu a vida cotidiana e ampliou a exploração do homem pelo homem, tornando as condições de vida e de sobrevivência no campo mais difíceis. O fenômeno da Revolução Industrial, que teve início, né, no século XVIII na Inglaterra, rica em carvão, mineral e ferro, alterou profundamente o mundo. Uma das principais modificações foi o uso do carvão para movimentar as máquinas a vapor. Tal fenômeno impulsionou a indústria têxtil e isso expandiu, né, no mundo inteiro. E aí vieram, né, os trens a vapor e muitas máquinas, inclusive hoje a maioria, né, das empresas são tocadas a vapor. Então o vapor ele é muito utilizado, né? Lógico que a fonte, né, não é mais talvez o carvão, e sim outros, né? Nós temos aí o eucalipto, nós temos o bagaço de cana, que também é utilizado para produzir, né, esse vapor. A gente fala de ter uma caldeira, então é colocado ali um fogo naquela caldeira e coloca lenha, e aquela caldeira ferve, é como se fosse uma panela de pressão enorme. E aquilo ali consegue produzir muito vapor, e aquele vapor consegue tocar muitas máquinas. Então tudo a vapor. E isso ainda hoje predomina bastante ainda nas grandes empresas. Tanto é que vocês podem ver por aí, né? Vocês andam ali na região de Rio Verde, Santa Helena, tem lavouras enormes ali de eucalipto, né? Só a Comigo deve ter mais de 200 alqueires plantados em eucalipto, tudo para queimar, para produzir vapor. Então esse foi uma descoberta aí muito grande, né? E faz muito sucesso até os dias de hoje. Começaram a seguir empregos em maior proporção nas cidades. Começaram a surgir empregos em maior proporção nas cidades. Esse fato, somado à política de arrendamento das propriedades rurais para a criação de ovelhas, fornecimento de lã à indústria têxtil, provocou a migração de pessoas do campo em direção às cidades, em busca de trabalho. Consequentemente, a produção agrícola declinou, ao mesmo tempo em que aumentou a necessidade de abastecer as cidades. Então, observe que houve, né, um desequilíbrio, porque como começou a surgir as grandes indústrias têxtil, aí eles precisavam de quê? De lã. O pessoal começou a arrendar propriedades e criar animais, carneiros, ovelhas. Só que aí o que acontecia? Essas ovelhas atacavam as produções, ou seja, as terras, né, que produziam, porque não tinha cerca. Com isso, os produtores começaram a ter prejuízo. Então eles falaram, não, vamos largar a mão da lavoura e vamos para a cidade arrumar emprego. Aí eles largaram das lavouras, pararam de produzir e foram procurar emprego na cidade. Mas aí faltou alimentação, porque quem produzia alimentação eram os produtores. Então houve um desequilíbrio. Então o produtor ele não pode parar a produção. Então fala assim que hoje o Brasil está vivendo um momento de declínio na agricultura. Por quê? Começou a faltar investimentos na agricultura. Está faltando investimento. Eu falo que tá porque meu pai trabalha com uma agricultura, né? E o meu pai foi ao banco para fazer um financiamento. Sempre ele faz financiamento para trabalhar na agricultura. E aí não tem dinheiro para o agricultor. Não tem dinheiro para fazer investimentos. Não tem. Por quê? Não sei o porquê, mas não tem. Então não está liberado. Então você tem que fazer um projeto e esperar, porque esse dinheiro depende do governo federal. Então está parado. Isso corre um grande risco de o Brasil sofrer um desabastecimento. Então a agricultura não pode parar, né? O governo não pode deixar de investir na agricultura, porque senão vai faltar alimentação no comércio, vai faltar alimentação na cidade. Isso vai fazer o quê? Com que os preços dos produtos volte a subir nos supermercados. Isso vai gerar inflação também lá na frente. Então, assim, a gente tem que torcer para que essas situações sejam resolvidas, né? Porque o produtor não pode parar de produzir, porque senão vai acontecer agora o que aconteceu lá no passado. Vai faltar alimento.
A agricultura, que até então era subsistência, passou a ser uma atividade comercial, já que procurou, né, buscar cada vez mais excedentes para serem comercializados nas cidades. Agora começa, né, as produções em grande escala, não mais para subsistência, mas para vender nas cidades. Por tudo isso, fez-se necessário ampliar as formas de produção para abastecer as quantidades crescentes de pessoas que agora se aglomeravam nos centros urbanos. Desse modo, a produção que era fruto de manufatura passou a ser mecanizada. Veja as imagens a seguir como o ser humano procurou sempre ampliar ou substituir sua força, né, pelo uso de instrumentos e forças que dispunham na natureza. Aqui nós temos, né, algumas ferramentas que eles criavam naquela época para poder amenizar ali o trabalho deles. Então nós temos aqui algumas imagens, né, da criação de algumas ferramentas. Mais abaixo aqui já está bem mais atualizado, né? A gente vê o que? A gente vê um moinho a vento aqui do lado esquerdo. A gente vê aqui do lado direito uma roda d'água que também era tocada a base de água aqui, né? Era mecânica à base de água. E essa roda, uma vez que ela girava aqui, ela funcionava um moinho para poder socar aqui socar ou moer, né, o milho, o trigo. Então era o homem utilizando, né, a força da natureza ao seu favor. De um lado nós temos aqui o uso do vento, do outro lado o uso da água. Aqui nós temos a agricultura, né, a grande agricultura que se iniciou naquela época. A gente vê trabalhadores produzindo aqui em grande escala. A gente vê os bois aqui puxando o arado. É interessante, vocês chegaram a conhecer, mas o arado mesmo, puxado a boi, eu não conheci. Mas eu conheci um outro bem semelhante, que era chamado de carpideira, que era puxado através de cavalos. Então esse eu cheguei a conhecer, a carpideira. Vocês conheceram o arado ou a carpideira, alguém de vocês? É muito interessante. Inclusive, quando eu era bem criança ainda, eu lembro do meu pai trabalhar com a carpideira, puxada por um cavalo. Era bem semelhante a isso aqui. Bem semelhante. Aqui, né, o uso de animais e máquinas em uma mina de carvão. Então aqui era algumas máquinas, né, alguns cavalos puxando carroça. Interessante. E aí veio a evolução, né? Veio evoluindo. Aqui nós temos um grande moinho também, tocado à base da força da água. Aqui nós temos as Olimpíadas naquela época, né? Uma imagem aqui das Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos de 2012, corrigidos em Londres, na Inglaterra. O tema foi transformação do país da agricultura à indústria. O campo dando lugar a chaminés e os agricultores transformando-se em operários. Muito interessante. Bom, tem uma atividade aqui, mas nós não vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver. Depois eu vou passar uma atividade para vocês, mas eu vou deixar para passar essa atividade na segunda-feira. Bom, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Quero agradecer a vocês aí pela participação, pela presença, né? Sexta-feira e todos vocês aqui animados. Muito bom, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Na segunda-feira a gente se encontra aqui novamente. Um forte abraço, muito obrigado. Excelente final de semana para vocês. Igualmente.
Bom final de semana. Obrigado. Para vocês. Tchau, até segunda. Obrigado, até segunda. Boa noite a todos. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado. Boa noite.